Gente, bom dia. Quero compartilhar com vocês um pouco da minha história e falar brevemente sobre tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu nasci no berço evangélico e quando eu era criança eu sempre orava muito, até jejuava, do jeito de criança, mas jejuava, né? E a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo foi quando eu pedi ao meu irmão e ele me deu. Meu irmão Felipe, ele é a bênção do Senhor na minha vida. E depois, quando eu cheguei na fase de adolescente, eu saí da igreja. E eu achava que o relacionamento com Deus tinha que ser só na igreja, que era só na igreja que eu adorava a Deus. E eu saí da igreja porque eu achava que Deus não estava fazendo nada na minha vida. Então, saí da igreja, comecei a cair no mundão, como dizem, né? Tive vários relacionamentos abusivos, tive muita depressão, tive vários parceiros. Isso gerou muitas consequências na minha vida. Para muitas pessoas isso é normal, mas para mim, assim, causava muita tristeza. No final do dia eu sempre tava me sentindo sozinha e triste. E eu, assim, sempre tava com um pé na igreja e um pé no mundo. Assim, eu ia um mês na igreja, começava a ficar firme. E aí, quando Deus queria ter um relacionamento mais estreito comigo, queria que eu participasse das coisas da igreja, me envolvesse mais, eu fugia. Eu sempre tive sonhos, revelações. Eu sonhava quando minhas amigas iam ficar grávidas, quando ia ter briga em casa, quando alguém ia sofrer um acidente. Só que essas coisas me assustavam muito, essas coisas sobrenaturais. Eu ficava com muito medo. Então, assim, eu sempre evitava. Eu falava, ai Deus, eu não quero que essas coisas aconteçam comigo. Eu não quero que aconteça tudo isso, né? E eu lembro que nessas idas e vindas na igreja, teve uma vez que teve uma pastora com uma história de vida extraordinária. Eu não vou me recordar agora o nome da pastora, mas ela fez uma pergunta assim pra mim: como você quer que as pessoas te vejam? De imediato, né? Eu estava uma pessoa totalmente fria, seca, grossa com as pessoas, egoísta, achando que eu mesma me bastava. As consequências e as circunstâncias da vida fizeram eu ficar, como as pessoas me conheciam, doce como limão e delicada como coice de mula. E naquele dia ela perguntou: como você quer que as pessoas te vejam? Como você acha que as pessoas te veem? Ela falou: não deixe que as circunstâncias da vida te tornem o que você não é. Essa não é a sua identidade. Você não nasceu assim. E aí ela falou assim: você quer saber qual é a sua identidade? Olha para uma foto sua pequena, lembra de quando você era criança? Aquele é você de verdade, puro. Aquele é você. E aquilo me tocou profundamente, porque eu tava muito longe daquilo, de ser aquilo. E aquilo, Deus começou a me tratar ali naquele momento. Eu falei assim, não, eu não quero que a marca que eu deixo na vida das outras pessoas seja de uma pessoa grossa, ou seja, de uma pessoa que só gosta de ficar com um monte de gente, que é uma pessoa que nunca para em serviço, que não tem estabilidade, que não é fiel. Não é essa a marca que eu quero deixar na vida das pessoas.
E aí Deus começou a trabalhar comigo nisso. E eu lembro que em 2014 eu tenho um caderno que eu escrevo muitas coisas. E eu fui num culto em 2014 e num culto de jovens, né? E nesse culto de jovens, nessas minhas idas e vindas, né? O pastor disse que se você queria casar, que você podia pedir o seu marido do jeito que você queria para Deus, né? E aí eu sempre falava, quem me conhece sabe que eu sempre falava, não quero casar, não quero ter filho, eu tô bem assim, sou solteirona, sou super bem resolvida, eu fico com quem eu quero, na hora que eu quero, eu faço o que eu quero, eu bebo, se eu quero beber, eu bebo, se eu não quero beber, eu não bebo. Enfim, totalmente dona de mim, né? Aí, quando eu cheguei em casa, eu escrevi assim: Senhor, eu sei que eu sempre falo que eu não quero casar, que eu não quero ter filho, que eu não quero isso, que eu não quero aquilo, mas hoje eu quero pedir algo diferente pro Senhor. E eu pedi exatamente como eu queria meu marido, desde os detalhes físicos até dos detalhes de sentimento. E aí, vida que segue. Continuei vivendo a minha vida, só que assim, eu nunca me envolvia com Deus totalmente. Por quê? Eu pensava assim, se eu me envolver com Deus, eu vou ter que parar de fazer as coisas que eu gosto. E de vez em quando eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de ir num barzinho com os amigos, isso e aquilo. E eu não quero perder essas coisas, porque pra mim isso tudo era muito importante, né? E, e eu achava que eu ia perder muita coisa se eu confiasse totalmente em Deus, se eu cumprisse a vontade dele. Era isso que eu pensava. Eu tinha medo de cumprir a vontade de Deus e perder muita coisa. Aí, hoje em dia, isso chega a ser até engraçado eu contar. Mas enfim, em 2015, julho de 2015, eu conheci o meu esposo. Aí a gente teve um dia que a gente foi numa festa na casa de uma amiga nossa em comum, né? E nesse dia tinha uma pessoa que eu tinha um relacionamento há muitos anos. Um relacionamento abusivo e totalmente informal, assim. Era uma coisa que só me maltratava, onde eu não era valorizada, enfim. E eu acreditava que aquela pessoa era a pessoa para minha vida. Eu queria aquela pessoa para minha vida. E eu não aceitava que não era aquela pessoa para minha vida. E Deus já tinha dito várias vezes para mim que não era aquela pessoa, mas eu não é, eu quero. É a minha vontade, né? E aí nesse dia eu falei assim, não, vou dar uma chance pro novo. Mas ainda assim não consultei a Deus. Fui, aí eu e meu marido, a gente, na época, né, começou a namorar, tudo muito intenso, e ele começou a me tratar super bem. E eu não era acostumada a ser bem tratada. Eu havia sido tão maltratada durante tantos anos que quando alguém me tratava bem, eu estranhava. E aí eu fugi dessa relação. Terminei com meu esposo, porque ele me tratava bem. Porque ele me procurava e eu falava para as pessoas: "Ah, ele é muito grudento, não quero que ele não quero mais". E aí eu peguei até ranço dele. Só que todo mundo, minha família, meus amigos, todo mundo começou a falar para mim: "Mas Fabiana, ele é o homem da sua vida, Fabiana, você não pode fazer isso, né?" E todo mundo enchia minha cabeça. Aí tem um dia que eu falei assim: "Será? Vou perguntar para quem pode mais, quem sabe mais". Aí eu orei. Orei e falei assim: "Senhor, o senhor sabe por que que eu tô orando? Tô orando porque eu quero saber se esse cara, que eu não vou falar o nome porque eu tô com tanto ranço dele, que eu não quero falar o nome dele, se é ele o homem da minha vida. Se é com ele que eu vou casar, que eu vou ter filhos, e se é ele o homem da minha vida. Se for ele, eu quero que o senhor me diga e de uma forma que eu saiba que é o senhor que está me confirmando. E se for ele, eu vou aceitar a sua vontade e eu vou confiar totalmente no Senhor." E assim se passaram os dias. Quando foi no dia 27 de dezembro de 2015,
15, eu nunca me esqueço disso. Deus me confirmou. Estavam numa festa e eu comecei a olhar para ele de uma forma diferente. E eu lembro que o pensamento que veio na minha mente foi: ele será um ótimo pai. E eu não estava mais com tanto ranço dele. E aí eu percebi que Deus já estava tirando isso do meu coração. E aí se passaram os dias. Quando foi em janeiro, a gente continuou saindo, mas como amigo, né? Porque eu falei para ele ter um pouquinho de paciência comigo e tal. E aí quando foi em janeiro, a gente foi num jantar junto com um casal de amigo nosso. E ele me levou num restaurante de comida japonesa. Isso só uma observação que assim, com todos os namorados que eu tive na minha vida, eu sempre pensava: nossa, eu queria tanto que o namorado meu me levasse num restaurante de comida japonesa, porque eu sempre achei muito chique. E quando eu cheguei na frente do restaurante, falei assim: nossa. E antes de ir pro restaurante, eu falei assim: Senhor, eu nem sabia que era restaurante de comida japonesa. Eu falei assim: Senhor, eu preciso hoje dar pelo menos um beijo nele, porque ele precisa saber que a gente tá junto, né? E eu não sabia que ele tinha orado também. Ele orou e disse: se ela não me der pelo menos um beijo hoje, eu vou desistir dela. E aí a gente foi pro restaurante. A hora que eu cheguei no restaurante, que eu vi que era um restaurante de comida japonesa, eu já sabia que era uma confirmação de Deus, uma nova confirmação de Deus. Porque eu olhei pro céu e falei assim: nossa, eu sempre quis que um namorado me trouxesse num restaurante de comida japonesa. E foi um super restaurante. E na hora que eu vi, eu falei assim: Deus, obrigado por esse presente, não mereço tanto. E aí no final a gente acabou voltando, né? E aí muitas coisas passaram. A mãe dele estava doente, ficou internada, acabou falecendo. Aí depois que ela faleceu, eu fiquei um bom tempo na casa dele, ajudando ele, né? E quando a mãe dele ainda era viva, acho importante falar isso. Ela falou pra mim que eu ia ter que ter muita paciência com ele, coisa que pra quem me conhecia sabe que eu nunca tive paciência. E que não era pra gente ficar num relacionamento incorreto, que era pra gente casar e fazer tudo certinho pra Deus abençoar nosso relacionamento. E aí já fazia um tempo que eu tava na casa dele, eu não tinha me mudado de vez, né? Quando foi em dezembro de 2016, eu me mudei de vez pra lá. E aí em 2017, em abril ele me pediu em casamento, num restaurante japonês, com uma surpresa maravilhosa. E em maio a gente decidiu que a gente ia casar mesmo, que a gente não ia ficar só no noivado. Aí marcamos tudo. E aí em agosto nós nos casamos. Teve muita tribulação no dia do nosso casamento. Mas graças a Deus, como tudo que Deus faz é perfeito e quando a gente confia totalmente no Senhor, nós nos casamos. E tivemos muitas atribulações. E assim, eu quero deixar bem claro que o casamento, eu acredito que como é um mandamento do Senhor, é a parte que é mais afetada. É a parte que o diabo mais tenta. A gente passou por muitas coisas, a gente passa por muitas lutas até hoje. Não é fácil. O meu marido, ele acredita em Deus, mas ele não se batizou ainda, não é convertido, né? Mas quando você confia totalmente no Senhor, quando você cumpre a vontade dele, você aceita, você realmente se entrega para a vontade de Deus. Deus cuida de você de uma forma tão sobrenatural que você não acredita. Hoje mesmo eu quero compartilhar com vocês, eu tô agora gravando esse vídeo, são praticamente 4 horas da manhã. E eu tenho passado por algumas tribulações e tem momentos que você pensa em desistir do casamento. Você pensa em desistir de várias coisas. Mas quando você confia no Senhor,
Deus cuida. E Deus, até quando você mesmo está desacreditado de alguma coisa, Deus tem o controle de tudo. Você não tem o controle de nada. A gente não tem o controle de nada. E quando você entende isso, a sua vida muda totalmente. E eu comecei a confiar no Senhor totalmente no ano de 2018. De 2018 para 2019. Na realidade, foi quando eu aceitei ficar com meu esposo, né? Que foi o primeiro ato, assim, de aceitar a vontade de Deus para minha vida. E depois foi a confiar, entregar o controle da minha vida totalmente a Deus. E aí, no final do ano de 2018, eu falei assim, Senhor, eu quero que 2019 seja diferente. Eu não quero que seja um ano igual. E seja qual for a tua vontade, eu vou cumprir. Não quero mais fazer as coisas da minha vontade, porque tudo que eu fiz na minha vida inteira, de acordo com a minha vontade, deu merda. E aí, chegamos no ano de 2019. No ano de 2019, eu entendi que pra gente conseguir se entregar totalmente à vontade de Deus, você tem que confessar os seus pecados, para que Deus possa tratar suas feridas. Eu estava assistindo uma live do Dave Leonardo, onde ele diz que quando você tem uma ferida, um pecado ou algo que te machuca e que te impede de evoluir, que você tem que compartilhar isso com alguém. Com alguém que seja temente a Deus, de preferência, para a pessoa ter sabedoria para te orientar. E eu conversei com uma amiga minha, a Tamires, e falei para ela diversos medos que eu tinha e diversas mentiras que as pessoas que já tinham dito ao longo da minha vida sobre fé. Que uma delas era que se você tem o conhecimento da palavra, se você cai, Deus não te perdoa. O nosso Deus, o meu Deus, é um Deus de amor. E se você se arrepender de todo o teu coração, Ele te perdoa. Ele tá sempre de braços abertos nos esperando. Então, assim, na minha mente o diabo sempre me acusava com coisas tipo, você não é digna. Ontem você bebeu e você tá na igreja hoje orando de novo, pedindo perdão para Deus escrever seu nome no livro da vida. De novo você tá aqui, você acha que Deus vai te perdoar? Como que você tem coragem de estar aqui sendo que olha tudo que você fez essa semana? E diversas outras mentiras, porque quem acusa é o inimigo, não é Deus. Deus tá aqui para te ajudar. E ele deixou o Espírito Santo para isso. E depois que eu confessei os meus pecados, que eu pedi perdão para Deus sobre as coisas que antes eu não achava que eu deveria pedir perdão, coisas do tipo ter tido muitos parceiros. Para mim, antes, isso, como eu falei, né, eu era uma solteirona convicta, para mim isso não, eu não me arrependia disso. E Deus foi me tratando. E eu falei assim, não, Senhor, eu me arrependo, eu não quero isso mais para minha vida. Eu quero ser vista como uma mulher virtuosa. Eu quero ser vista como uma boa amiga, como uma boa irmã, uma boa filha, uma boa mãe. E aí, muitas coisas aconteceram sobrenaturais. No meu trabalho, eu ajudava pessoas, muitas coisas aconteceram. Eu já fazia 1 ano que eu tentava engravidar, em 2000 e... Perdão, 1 ano não, 2 anos. Desde 2017, desde que a gente casou, eu já tinha decidido, a gente tinha decidido que a gente ia começar a tentar ter um filho, que sempre foi o maior sonho do meu esposo, e Deus tratou isso durante o meu casamento também, e passou a ser o nosso sonho. E aí em 2018, 2017 a gente começou a tentar, em 2018 nós fomos no encontro de casais, onde eu pedi para Deus abençoar o meu ventre, e foi um momento
muito linda, aliás, que nós oramos juntos. E aí, em 2019, eu já não acreditava mais que eu podia ficar grávida. Porque a médica já tinha dito pra mim em 2018 que eu teria que fazer tratamento, que o meu esposo ia ter que fazer vários exames. Eu também, são exames, o meu exame no caso é um exame doloroso, e que eu ia ter que tomar várias vitaminas, enfim. E eu falei pra ela que eu não queria, eu não ia mais tomar vitamina, não ia tomar nada. Que eu falei, a vontade de Deus se cumpre na minha vida. Então, se for pra eu ter um filho, Deus vai me ajudar. Eu não tô falando que se você tiver algum problema, você não tem que fazer tratamento, não é isso que eu tô falando. Estou falando que eu optei por confiar única e exclusivamente no poder de Deus e na vontade de Deus. Então, quando foi em 2019, eu não acreditava mais que eu pudesse ficar grávida, porque já fazia 2 anos e meio que a gente tentava, e a médica já tinha dito que ia ser muito difícil eu engravidar, mas eu acreditava naquele. Ela disse que era muito difícil, não que era impossível. Então, e mesmo que ela tivesse dito que era impossível, para Deus tudo é possível. E foi nisso que eu me apeguei. E o ano de 2019 começou com muitas mudanças, mudanças no trabalho, de horário, tudo Deus cuidando de cada detalhezinho. Mudei de casa e novamente passamos por bastante dificuldades no casamento, de adaptação. A gente só em 2019 que a gente foi morar totalmente sozinho, que a gente morava com a minha cunhada. E aí, em junho de 2019, a minha mãe estava no portão de casa, tinha ido em casa, e ela olhou para mim e falou assim: "Filha, você tá grávida?" Eu? Grávida? Imagina, que isso, tá doida? Ela falou assim: "Eu tenho certeza que você tá grávida." Eu falei: "Nossa, mas tá doida." E aí, o pessoal no trabalho começou a falar pra mim: "Fabiana, você tá grávida?" E, gente, não é possível isso. E eu encontrava gente, o pessoal falava que tava grávida. Eu falei assim: "Uai, vou fazer um teste, né? Porque todo mundo tá falando, né? Vai que." Eu lembro que eu tava assistindo um filme, aí eu dei pausa no filme, fiz o teste e voltei a assistir o filme. Nem me preocupei. Tinha certeza absoluta que eu não tava grávida. Quando terminou o filme, eu fui lá no banheiro olhar o resultado. Tava lá, positivo. Eu tremi igual vara verde, porque eu achei que eu nunca fosse ver aquilo. Eu coloquei nas mãos de Deus e eu descansei, assim, mas às vezes a gente tem tão pouca fé, e Deus, Ele restaura isso todos os dias na gente. E naquele momento, eu falei assim: "Deus, é isso que o Senhor quer pra minha vida? Eu vou ser mãe? Vou ser mãe, então." Contei pro Fernando, e aí no dia 20 nós contamos pra nossa família, que todos ficaram extremamente felizes, tava todo mundo esperando, parecia que, assim, era um projeto de todo mundo, assim. E foi um dia extremamente feliz. E a minha gestação, tudo perfeito. O neném crescendo bem, forte, saudável. Eu também não era de passar muito mal, passei mal só no 3º mês. Que também foi propósito de Deus, esse meu enjoo no 3º mês, porque eu tinha enjoo da minha cozinha. E aí meu marido começou a fazer mais coisas em casa. E aí, quando foi em outubro, dia 1º de outubro, eu descobri o sexo do bebê, que era uma menina, Luísa. E aí, nesse dia mesmo, eu descobri também que que o meu colo estava dilatando. Vou falar de uma forma mais clara para vocês. O médico falou que isso não era nada muito grave, que provavelmente ia ter que tomar um pontinho.
Falei com a minha ginecologista no dia 7 de outubro. Ela falou também, assim, que era algo até que comum, que eu podia continuar trabalhando normalmente, em pé, que não tinha problema nenhum. E tranquilos. Ela só ia me encaminhar para gravidez de alto risco, porque como era uma coisa um pouco delicada, eu tinha que ter um acompanhamento mais próximo, né? Foi isso que ela me disse, mas que eu podia até fazer caminhada. Quando foi no dia 16 de outubro, eu caí na casa da minha mãe, a cadeira desmontou e eu caí. E aí, eu fui para a maternidade. Na maternidade, o médico falou que eu não tinha mais a abertura no útero, que ele não estava dilatando mais, que estava fechadinho, normal. Glória a Deus por isso. Como eu tinha caído, meu coração estava muito aflito. Eu cheguei em casa e eu orei. Falei assim, Senhor, protege a minha filha e que a tua vontade seja feita. Sempre, sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E aí, no dia 17, o pessoal do posto da clínica de alto risco ligou para mim e falou que eu tinha que internar imediatamente. Eu tinha que internar, não, perdão. Que eu tinha que ir fazer uma ultrassom imediatamente, de urgência. Eu fui. Fiz essa ultrassom. Na ultrassom, a médica falou bolsa protusa, eu não entendia nada. E aí, quando eu passei pela médica, a médica falou que eu tinha que internar na mesma hora. Que a minha bolsa já estava saindo, que a neném já estava encaixada e que provavelmente eu ia entrar em trabalho de parto. Aí eu lembro exatamente que a médica eu falei pra médica assim, tá de brincadeira, né? Ela falou assim, de forma alguma. E aí ela falou pra mim, se você crê em algo, pode começar a pedir, que é a única coisa que vai salvar a sua filha. E eu olhei pra ela e eu disse, eu creio. Eu lembro que o único momento que eu chorei foi quando meu irmão Felipe disse pra mim assim, seja o que for que aconteça, nós estamos com você. Eu chorei nesse momento. E eu e o Felipe, a gente tem uma ligação muito grande. Enfim. Aí, eu não me apeguei ao que a médica disse, ao que a situação me dizia. Eu me apeguei na promessa de Deus. Porque Ele que me deu a gestação. Ele que me deu o bebê. Se Ele que me deu, Ele é fiel para cumprir. E a vontade dele ia ser cumprida. E eu sabia que eu estava ali por um propósito. Eu sabia que eu não estava ali por acaso. E assim eu internei. E eu tinha que ficar em repouso absoluto. Eu só podia ficar deitada. Eu não podia me levantar para fazer xixi, para comer, para nada. Eu só podia ficar deitada. Eu levantava uma vez ao dia para tomar banho e para evacuar junto, no mesmo, de preferência, no mesmo horário que eu tava no banheiro tomando banho, que eu tinha que tomar banho sentada, né? Então eu tinha que fazer tudo ali. Se eu não fizesse, eu não podia levantar mais. Aí eu tinha que chamar as enfermeiras para trazer a comadre, enfim. E durante a minha internação, não tinha Wi-Fi, não tinha TV, não tinha nenhum rádio, era só eu e Deus. Aí eu internei, quando eu internei assim, eu não sabia muito o que estava acontecendo. E aí o médico explicou pra mim, ele falou assim, Fabiana, se você entrar em trabalho de parto hoje, nós não vamos fazer nada para salvar o seu filho, porque não é um feto viável, por conta da idade gestacional, eu estava com 23 semanas. Aí ele falou, se chegar até 24 semanas, aí a gente começa a pensar em alguma coisa para salvar o neném. Mas fora isso, a gente vai se preocupar com você. Tudo bem. Não me apeguei àquilo também. Continuei me apegando na promessa de Deus. E aí esse médico falou que tinha uma outra moça com o mesmo problema que o meu, que já estava internada há um bom tempo, para tentar segurar o neném, né? E ele falou, vou colocar vocês duas juntas, porque assim vocês trocam experiências. E eu não sabia que ele ia me colocar do lado de uma serva do Senhor, Juliana, minha grande amiga.
E ele me colocou a gente junto, né? E aí, eu e a Ju, nós passamos por muitas coisas, a gente orava, a gente louvava juntas, e nós assistimos a 2 partos naturais no quarto onde a gente estava. Nós ajudamos diversas pessoas e diversas pessoas nos ajudaram. Foi um crescimento espiritual muito grande, onde a gente tinha um contato com o Espírito Santo muito grande, porque ele mandava diversas palavras para a gente. E as pessoas que iam me visitar não acreditavam em como eu tinha tanta paz. Elas sempre ficavam, nossa, Fá, como é que você consegue ficar tão calma assim? E aí eu vou ler para vocês Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que foi o versículo que me manteve calma durante todo esse procedimento, todo esse processo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. A minha mente estava guardada, o meu coração estava em paz, porque Deus estava no controle. Se Ele que me deu aquilo, por que eu ia temer? Por que eu ia ficar preocupada? É Deus, o mesmo que fez os céus e a terra, o mesmo que abriu o mar vermelho. Foi Ele que me deu. Por que eu ia ficar preocupada? Eu não tinha por que me preocupar. E assim eu fiquei em paz durante todo o tempo. Quando ele achasse que fosse o tempo de eu ter neném, assim seria. E aí, o tempo passou e eu entrei em trabalho de parto no dia 3 de novembro de 2019. Lembro que quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, eu já estava nas minhas contas de 25 semanas mais 5 dias. E eu lembro que naquele momento eu tive medo. Medo porque eu achei que eu fosse conseguir chegar durante mais tempo. E eu não sabia o que pensar, eu não conseguia orar. E eu pedi para minha amiga orar. E a minha amiga Ju orou. E a paz inundou meu coração novamente. E eu fui para o trabalho de parto, para a sala de pré-parto toda. E eu consegui segurar, eu senti todas as dores, só que eu não podia fazer força, porque senão, se a Luísa nascesse naquele momento, ela ia morrer. Então, Deus me deu a força e a concentração para eu conseguir me manter calma, para eu não ter ela antes do momento, certo? E depois que eu tava toda dilatada, fui para a sala de parto e a Luísa nasceu, com toda a equipe, com todo o amparo. E eu lembro que a pediatra olhou para mim e falou assim: ela tá bem, ela está estável e ela é forte, ela já tá respirando. O médico, quando ela saiu da minha barriga, o médico falou assim para mim: esse neném não tem 25 semanas, ela tem 24 semanas. Quando o médico falou isso, eu percebi mais uma vez que tudo que Deus faz é perfeito. Porque quando eu internei, o médico disse para mim que a gente ia ter que esperar até 24 semanas. Porque aí ele me daria uma injeção para amadurecer o pulmão do neném. E eu consegui tomar essa injeção. E quando ela nasceu e ele falou que ela tinha 24 semanas e não 25, como eu
como estava nas minhas contas, eu falei assim, Deus muda até o tempo para cuidar e para cumprir o propósito dele. E aí a Luísa nasceu, com 720 gramas e 32 centímetros. Nasceu acordada já, com os olhinhos abertos. E nesse momento o médico conversou comigo e disse assim, Fabiana, você vai começar uma nova fase, uma fase muito delicada, porque ela é muito prematura extrema, e você vai ter que viver um dia de cada vez. Porque não tem como a gente dar uma perspectiva. Porque a probabilidade de um neném de 24 semanas continuar vivo é muito pouca. Então, ele falou para eu ficar calma e confiar em Deus. Respirei fundo e falei amém. E dentro de mim, eu sempre tinha aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. Então, eu não me preocupava. Eu não absorvia para o meu coração todas as coisas da realidade que os médicos me diziam, porque eu passei a acreditar no sobrenatural, eu passei a viver o sobrenatural na minha vida, e isso se tornou uma coisa tão normal na minha vida, e isso foi mudando tão naturalmente que eu perdi todo o medo. Todo o medo que eu tinha, Deus tirou dentro de mim. Deus me curou do medo. E eu passei a tocar a vida de outras pessoas através disso. E aí, quando a gente estava na UTI, eu sempre chegava feliz, eu sempre estava bem. E as outras mães extremamente tristes, porque a UTI é um ambiente muito pesado, muito difícil de ser enfrentado. E eu me via ali como luz, realmente como luz na escuridão. E eu ajudava diversas mães. Mães que tinham acabado de chegar na UTI, mães que perdiam seus filhos e a gente orava junto. Mães que acabaram de chegar e muitas coisas eu vivi ali e Deus usou a minha vida para tocar a vida de muitas pessoas. E eu quero ler um versículo com vocês, para vocês, que eu vi agora há pouco no perfil de uma amiga minha, e é isso assim que eu quero deixar para vocês. Provérbios 3, capítulo 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie na sua própria inteligência ou na sua vontade. Isso, na sua vontade, não está escrito aqui na Bíblia, sou eu que estou falando. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele mostrará o caminho certo. Tudo o que você fizer, se você confiar totalmente no Senhor de todo o seu coração, se livrar de todo o medo, ter a certeza absoluta de que Deus cuida de cada detalhezinho, mas assim, cada detalhe mesmo. Essa madrugada eu tive a prova disso. Eu estava prestes a chegar no meu marido e falar assim, olha, eu não quero mais. E a Tamires tinha mandado uma música no final de semana e eu não tinha escutado aquela música. E hoje eu resolvi escutar essa música. E nessa música Deus falou pra mim, eu tô no controle, sou eu que cuido de tudo. A nossa vida é um dia de cada vez. Quando o médico disse isso pra mim, na UTI, disse, Fabiana, você vai ter que viver um dia de cada vez. Naquele momento, eu pensei, mas quem não vive um dia de cada vez? A minha vida é um dia de cada vez. Eu não sei se amanhã eu vou estar viva. É um dia de cada vez. Todos nós somos um dia de cada vez. Todos os dias nós temos a escolha. Nós temos uma escolha a fazer. Você tem uma escolha de ser feliz num dia. Eu tenho a escolha hoje, nesse dia, de eu vou ficar triste ou eu não vou ficar. Eu vou confiar no Senhor ou eu não vou confiar. É uma escolha diária. Você
se converter, você entregar a sua vida para Deus, você confiar totalmente no plano e no propósito de Deus para a sua vida, é uma escolha diária. É todo dia. Todos os dias nós temos a opção de crer ou não crer. Todos os dias. E cabe a você essa escolha. Entre o crer e o não crer. Entre o entregar a sua vida, entregar todo o controle que você acha que você tem, mas as nossas escolhas são falhas porque o nosso coração é enganoso, ou você deixar nas mãos de quem criou os céus e a terra, o dono de toda a sabedoria, de todo o tempo, de tudo. Ele conhece o seu coração, ele conhece cada vontade, cada desejo mais íntimo do seu coração, ele sabe. Ele conhece melhor do que você. Tem muitas coisas na minha vida que acontecem e eu falava assim, nem eu imaginei que isso ia acontecer na minha vida. E eu tenho um casamento abençoado. Eu tenho um casamento protegido pelo Espírito Santo. Eu tenho uma filha que foi projeto de Deus na minha vida. E através dela nós tocamos a vida de muitas pessoas. E eu espero que com esse testemunho você entenda que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Que é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. E que tudo, extremamente tudo, exatamente tudo, nada acontece por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Nós estamos vivendo num tempo difícil. Nós estamos vivendo num tempo onde muitos casamentos estão se desfazendo. E eu peço nessa hora que o Espírito Santo cubra todos os casamentos e cuide de cada um. A sua vida tem um propósito, você tem um propósito. Busque a face do Senhor, que Ele vai te contar qual é o seu propósito. Se entregue totalmente a Ele. E o se entregar não é uma coisa difícil, não é uma coisa, nossa, meu Deus. Não, é uma coisa simples, Ele quer a simplicidade do seu coração. É você falar do seu jeito. Deus, eu tô aqui, eu não sei orar. Não tenha vergonha se você não sabe orar, se você não sabe falar palavras difíceis. Deus é simples. Assim como Jesus Cristo mostrou aqui, Ele é simples. Ele pregava fazendo desenhos no chão, Ele pregava através de parábolas. E Ele, até hoje, como Ele deixou o Espírito Santo aqui, Ele pode conversar com você onde você estiver. Você não precisa estar numa igreja. Essa era também uma das mentiras que eu acreditava muito. Lógico que a gente precisa estar em comunhão depois que você se converte, mas o que eu quero te dizer é que Deus pode te alcançar aonde quer que você esteja. Se você procurar Ele de todo o teu coração, Ele vai se achegar até você. Tenha certeza disso. Bom, e aí nós começamos a nossa rotina na UTI, né? A rotina da UTI era muito intensa, todos os dias eu tinha que ir lá, eu tinha que tirar leite pra Luísa. E a Luísa passou por diversos procedimentos. Ela teve uma fase que ela teve que ficar no óxido nitroso, que foi uma fase também muito difícil. E ela nasceu com um soprinho no coração, que eles fizeram um tratamento experimental com paracetamol, que o furinho, que é o sopro, né, no coração se fechou, coisa que a maioria dos nenéns tinham que fazer cirurgia para fechar. Era uma microcirurgia, mas para um neném muito
pequeno, prematuro extremo, era muito difícil, né? E assim, a Luísa foi passando por todas as etapas, graças a Deus, com todo o cuidado de Deus, de uma forma, assim, espetacular, assim, milagrosa, realmente. Porque os médicos, nenhum me dava esperança que a Luísa ia sobreviver. A primeira médica que eu conversei falou assim pra mim, não crie expectativa. Porque é prematura muito, muito extrema. Então, assim, tudo que eu tinha, a realidade que eu tinha era totalmente contrária ao que eu cria no momento, né? E era tudo contra mim. Mas eu sempre me apeguei à promessa de Deus. E ela conseguiu vencer etapa por etapa. Ela nasceu no dia 4, eu entrei em trabalho de parto no dia 3 de novembro, ela nasceu no dia 4 de novembro, às 7h15 da manhã. E ela foi evoluindo, e saiu do tubo, foi pro CPAP, foi pro catéter. E no dia 9 de março deste ano, de 2020, ela recebeu alta. Ela esperou eu fazer o chá-fralda dela, que eu fiz no dia 8 de março, Dia das Mulheres. E aí no dia 9 ela recebeu alta. Sem nenhuma ajuda de respirador, mamando sozinha, respirando sozinha. Perfeita. Totalmente perfeita. Então, assim, Deus é maravilhoso. Não duvide em nenhum momento do poder de Deus. Não duvide. Creia nisso. E é isso, galera. Contei de uma forma mais breve um pouco do que aconteceu comigo, sem muitos detalhes, um pouco mais resumido. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar de alguém para conversar, estou aqui. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele flua através de você, que a sua vida possa ser transformada e que você não tenha medo de confiar totalmente na vontade de Deus e entregar a sua vida totalmente, entregar todo o controle nas mãos dele, porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu espero que você consiga fazer isso também e viver toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para sua vida. Ele cuida de você em cada detalhe, mesmo quando você não acredita, mesmo quando tudo parece contrário. Ainda assim, Ele cuida de você e Ele usa a sua dificuldade, a sua luta para abençoar a vida de outras pessoas. É só você crer. Que Deus te abençoe. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ante ao teu nome, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Aleluia. E tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.